Saudando o presidente que conduz os trabalhos nessa sessão, saúdo a todos os parlamentares aqui presentes nessa tarde de trabalho na Câmara Federal e quero começar falando nessa tarde sobre a importância e o significado do mandato e da representação democrática que é um mandato. Nós somos aqui muito mais do que imaginamos. Não somos nós mesmos, somos a população que representamos. Não são aqui os meus votos, são os votos dos que trouxeram até aqui. Não são os meus interesses, são as necessidades reais de quem precisa do Estado. Não é a minha voz por ela mesma, são as causas e a visão de um mundo que a minha voz defende. Não são apenas as minhas ideias, são os valores que motivaram os eleitores a me escolherem. Não somos só nós, não sou só eu, somos todos nós. Isso é representação. Mais do que atores individuais, nós somos instrumentos da política brasileira. Foi justamente por quebrar esse valor central, o da representação, que a política e os políticos perderam grande parte da credibilidade no nosso Brasil. Quando eclodiram as manifestações de 2013, a sociedade reclamava da falta de representatividade. Os gritos que nós ouvíamos eram: não me representam. Diziam as pessoas a respeito dos políticos e dos seus mandatos. Ora, senhor presidente, não há para um parlamento recado mais duro, mais visceral, mais profundo, mais provocativo do que esse. Se perdermos a capacidade de representar, é porque antes perdemos a capacidade de ouvir, de perceber, de unir, de agregar e principalmente a de liderar. E quando um parlamento perde significação social, a própria democracia está instabilizada. Não estamos aqui por nós mesmos, estamos pelo sentido de servir. Alguns clamam e chamam isso como idealismo, mas eu continuo chamando apenas de ideal. E não é um ideal utópico, mas sim um ideal possível, palpável, concreto e viável. Quando me candidatei a deputada federal, depois de exercer um mandato como deputada estadual, tudo isso me veio à mente. Eu não queria merecer um voto apenas ou por obrigação de votar. Eu queria um mandato que encontrasse um sentido concreto de representatividade. Eu fui desafiada por essas reflexões que consolidei um projeto inovador. Já nesse meu primeiro mandato, nós criamos um programa chamado Você Decide, uma ferramenta para discutir lá no chão das cidades, próximos às pessoas, a destinação dos quase 11 milhões de reais de emendas parlamentares individuais do mandato. Através do programa Você Decide, nós envolvemos em encontros 24 cidades pelo Rio Grande do Sul. Em média de 100 pessoas em cada uma delas. Chegamos, deputado Bibo Nunes, a quase ou em torno de 2.000 pessoas envolvidas participando deste evento. E como manda a boa representação, nós mais ouvimos do que falamos. Foi um exercício pleno de cidadania e democracia. Criamos um método solicitando prioridades e desenhando um modelo de votação. Tudo muito claro, transparente e democrático. Foi uma experiência incrível, inovadora, de participação e de proximidade.
Numa era de tecnologia e até de distanciamento, nós optamos pela presença, nós optamos pelo olho no olho, pela troca em vez de entrega, pelo debate em vez de uma simples decisão individual. Eu destaco algo muito especial. Em 3 municípios, Erechim, Ijuí e Pelotas, os projetos com a maioria dos votos solicitaram a construção para espaços para crianças e adultos com autismo. Um alerta para todos nós, um alerta que poderia estar passando batido caso nós não estivéssemos lá nesses encontros presenciais. A partir dessa provocação, o nosso mandato ampliou a abordagem em relação ao autismo e ao tema, passando a ter um espaço permanente em minha atuação. É um tesouro dentre tantos que encontramos andando pelo Brasil afora. O das pessoas simples, que querem e que precisam ser efetivamente representadas. Agora vem um trabalho técnico, claro, de encaminhamento dessas demandas, mas estamos seguros de que o Norte, sem fisiologismo, sem proselitismo, sem privilégios, mas um jogo limpo, transparente, próximo, quente, humano. Em outras palavras, representativismo. Eu tenho certeza, senhor presidente, que todos nós precisamos fazer essa reflexão, e aqui agradeço os minutos que me acrescenta. Essa crise de representação precisa ser tratada com atenção. Eu só peço a Deus que a Câmara de Deputados não desista jamais de evoluir e de reaproximar-se da sociedade. Fico aqui à disposição dos meus nobres colegas parlamentares para compartilhar essa experiência do Você Decide e que possamos ter, com o acúmulo desse trabalho desses anos, fazer essa troca de experiência para um bom caminho de reconectar o parlamento à vida real do povo brasileiro. Muito obrigada, obrigada a todos.